Olá, estamos começando mais uma aula da Masterclass sobre liderança cristã. Hoje o assunto é liderança de visão. O que é preciso para que o líder seja um líder de visão? O que é ter visão? Hoje será o nosso assunto. Também não esqueça de se inscrever no canal da Creative, dar like no vídeo e também marcar o sininho para que você receba as notificações sempre que sair vídeo novo. Líder de visão. O que é ser um líder de visão? Hoje então nós vamos tratar sobre essa importante característica de um líder. Todo líder que se preza precisa ser visionário, precisa olhar além daquilo que se enxerga no atual, precisa olhar para o futuro com os pés firmes no momento atual, na história atual, mas não se prender nem ao presente, muito menos ao passado, mas sim prospectar o futuro. Por isso, dentro de todo o trabalho de liderança, é de extrema importância que você, como líder, desenvolva uma visão muito clara do que você quer, individualmente, e junto com a sua organização, também desenvolva a visão que pretende para a mesma. No livro Vida de Líder, que estamos usando como material de apoio, no capítulo 8, na página 89, nós encontramos o capítulo que fala sobre líder de visão. Hoje quero observar alguns detalhes bem rápidos sobre o que é ser um líder de visão. Visão, em primeiro lugar, significa olhar além, olhar para o futuro, projetar o que ainda vai acontecer, baseado sobre o que? Necessidades ou sobre algo que você vê que será uma futura necessidade. É de extrema importância que você, como líder, tenha uma visão de futuro, que você não permaneça simplesmente preso ao presente, simplesmente suprindo necessidades atuais, mas sim estando um passo à frente. Para estar um passo à frente, é fundamental que você seja visionário, que você olhe para frente, esteja ligado naquilo que aconteça ao seu redor e busque então olhar para o futuro. Mas além disso, além de ter essa visão de futuro, além de ter esse planejamento futuro, é necessário alguns detalhes, e eu quero que você anote esses detalhes que eu vou pontuar nessa noite. Primeiro, é preciso trabalhar para que o futuro sonhado exista. Uma das coisas que muitos líderes enfrentam, uma das dificuldades, por assim dizer, é que eles até têm sonhos, eles têm projetos, têm boas ideias, mas não trabalham para que esses sonhos possam atingir o êxito ou venham a existir. Da mesma forma como uma obra de arte, uma pintura ou uma escultura, ela precisa ser primeiro rascunhada na mente e depois colocada no quadro, as ideias ou a visão de futuro, ela também precisa ser planejada na mente, precisa ser colocada no papel e depois, por meio de alguns passos, colocada em prática. E aí entra o grande desafio. Lembram-se que na primeira videoaula nós falávamos sobre o processo criativo. E dentro de todo o processo criativo, cada personagem, os 4 que aparecem ali, são de extrema importância para que o projeto ou a visão saia do papel. Então você precisa se preocupar em primeiro lugar com a visão, você precisa ser um líder visionário. Líder que não é visionário, ele precisa repensar a sua liderança. Então você precisa ser visionário, você precisa planejar, colocar no papel e também você precisa necessariamente fazer com que isso aconteça. Aí entram alguns passos importantes que são indispensáveis no planejamento, que já foi tratado em outro momento, mas ainda vamos tratar durante essas videoaulas. Uma segunda questão é fazer as coisas acontecerem. Fazer as coisas acontecerem é sair da zona de conforto. Fazer as coisas acontecerem é ter atitude e coragem de enfrentar o que pode vir contra. Ter atitude não é algo fácil, mas é algo necessário. Ter atitude para que as coisas aconteçam exige muita disposição, coragem e também planejamento. Lembram-se disso. Planejamento é algo extremamente importante. Não existe sucesso sem planejamento. Algumas coisas podem acontecer no acaso
de funcionarem sem você planejar, mas que isso não seja um padrão na sua vida. Então você precisa fazer com que as coisas aconteçam. A sua visão precisa sair do papel. Como fazer isso? Primeiro, você precisa fazer uma lista de coisas necessárias, de como tirar do papel a sua visão. Quais são as coisas que você precisa para que o seu sonho, o seu projeto pessoal ou da sua organização saia do papel? Quais são as barreiras que você pode enfrentar, tanto internas como pessoas que não queiram apoiar, pessoas que acham desnecessário, pessoas que consideram que tal projeto não tem relevância nenhuma? Quais são os desafios que você percebe que podem surgir nesse caminho? Então, primeiro você precisa fazer essa lista. Precisam observar alguns detalhes nessa lista. Por exemplo, coisas que precisam ser consertadas dentro dessa lista. O que você percebe dentro da tua vida como líder que precisa ser consertada primeiro ou organizada para que a tua visão de futuro aconteça? O que você percebe na tua liderança que precisa ser mudado? Primeira coisa, depois de elaborar a lista de coisas necessárias, de passos necessários, é você pensar um pouco na sua vida. De novo, também na sua organização, no grupo que você está liderando. O que precisa ser consertado? O que internamente pode prejudicar a execução e a concretização dessa visão? O que você pode enfrentar de barreira e como superar? Lembre-se de que para cada coisa que você colocar que precisa ser consertado, você deve pensar sobre uma solução. Como resolver? Como sanar? Como encontrar uma resposta? Você pode também colocar isso, e deve, na verdade, em oração. Porque muitas das coisas que surgem ao longo da caminhada serão mais difíceis de superar e de enfrentar. Aí, se você estiver com a tua vida espiritual em dia, você estiver com a tua vida planejada e bem cuidada, a tarefa será bem mais fácil. A vida espiritual é extremamente importante. O líder cristão não é simplesmente uma pessoa que está à frente de um grupo, mas sim ele é um servo que tem responsabilidades e precisa cumpri-las espiritualmente falando. Uma segunda questão, além de você colocar no papel o que precisa ser consertado, você também deve colocar o que de novo é necessário fazer. O que é o novo que trará a diferença? O que você precisa fazer ou na sua organização precisa ser feito para que essa visão chegue à sua concretude, sua conclusão? O que você precisa de novo? Lembre-se que novos projetos exigem novas ações, novas atitudes. Não adianta querer ter um novo projeto e não mudar as atitudes. Aí demanda mudança. E lembre-se, toda mudança ela vai gerar atrito. Toda mudança ela gera conflito. Toda mudança ela não é bem-vinda. Por isso você precisa ter claro a sua visão, estar convicto dela e também tê-la elaborada de forma plena e completa para que possa alcançar assim também o sucesso nessa empreitada. Outro detalhe também que é extremamente importante que eu quero pontuar é que é preciso entender a visão e depois executá-la. Lembre-se, não adianta você ter simplesmente um sonho, você precisa entender essa visão, saber o que fazer, o que é para ser feito, encontrar a melhor forma de compreender o todo dela para depois executá-la. Senão, mesmo tendo vários passos e planejamentos realizados, talvez você não conclua, porque a visão não ficou clara. O líder ele precisa ter a visão de forma clara e objetiva. Agora eu quero citar algumas frases que o autor coloca especificamente nesse livro. Uma é um testemunho pessoal que ele coloca no final da página 89, em que ele diz: inicialmente vi que eu estava numa posição de liderança, mas não tinha fé suficiente para enxergar o futuro que não existia e trabalhar para que ele existisse. Pense um pouquinho sobre a sua vida de fé. Você tem fé suficiente para enfrentar o que vai vir no processo de liderança? Você está disposto a enfrentar os desafios que vão vir? Assim como o testemunho do autor do livro, ele se encontrava numa situação de liderança, ele era o líder.
mas ele sentia que não tinha fé suficiente para enxergar o futuro. Você já está enxergando o futuro para a sua vida e para a sua organização? Você já tem visualizado aquilo que Deus quer para a sua vida? Pense um pouco nisso também. Uma outra frase na página 90, ele diz assim: percebi que líderes como eu não faziam as coisas acontecerem, mas esperavam que elas acontecessem. Exemplos que nós muitas vezes vemos na nossa própria vida. Você já esperou alguém fazer algo por você? E depois reclamou quando não fez? Pois bem, será que não era o contrário que deveria ter sido realizado? Pense um pouco sobre isso. É necessário fazer as coisas acontecerem. Outra frase também que ele cita, que é de extrema importância, ele diz assim: comecei a escrever, como fruto do meu tempo de meditação, uma lista de coisas que precisava consertar. Aquela lista que eu falava posteriormente. Escreva, tenha atitude. Comece a colocar no papel. José Campanhã, também na página 92, ele faz uma lista de pensamentos que inspiram sobre visão. O primeiro pensamento ele diz: toda visão sem ação não passa de sonho. Toda ação sem visão é utopia. Porém, uma visão com ação pode mudar o mundo. George Barna. Outra frase que ele cita é: se sua visão é para um ano, plante trigo. Se sua visão é para uma década, plante árvores. Se sua visão é para toda a vida, plante pessoas. Provérbio chinês. Outra frase: uma visão de futuro é construída sobre a vida de pessoas que já construíram um caráter sólido. E a última frase que eu quero citar também se encontra no finalzinho da página 92 e diz: o primeiro passo para quem deseja ter uma visão de futuro é admitir que algo novo vai acontecer por intermédio de você. Você quer que algo novo aconteça por meio de você? Muitas vezes esperamos que os outros façam um novo, mas é você e eu que temos a responsabilidade de gerar o novo. Se somos líderes, nós precisamos entender que a visão de futuro é extremamente importante. E eu pergunto para você: você tem uma visão de futuro? Para a sua vida e para a sua organização? O plano de ação dessa semana se encontra na página 93 do livro, texto que nós estamos seguindo. Então eu quero que você faça o seguinte: que você responda essas perguntas da página 93, que são 3 perguntas, e logo vou citá-las, e também ainda você vai encontrar na página 94 mais outras 2 perguntas, que eu também quero que você responda e que você reflita sobre isso. Mas não faça de forma abrupta, faça com calma, refletindo, orando. Não responda agora, pense, se preciso for, alguns dias até você colocar as coisas de forma verdadeira e sincera ali no papel. Então a primeira pergunta diz o seguinte: o que consigo vislumbrar do futuro que não existe hoje? O que você consegue enxergar? Quais são os sonhos que você tem tido na sua vida pessoal e para a sua organização? O que Deus tem mostrado para você por meio do estudo da palavra que é necessário fazer? Segunda questão: de que preciso me desprender para ter a visão de futuro? O que é preciso se largar? O que é preciso se libertar para que alcancemos a visão de futuro? A terceira: o que parece impossível de acontecer hoje, mas que é base para uma visão de futuro? O que você vê na sua vida, na sua organização, que parece impossível hoje, mas que é base para essa visão de futuro? Virando a página, na página 94, nós temos outras 2 perguntas. A primeira baseada sobre o enunciado: podemos criar obstáculos para a visão do futuro? Você e eu podemos sim criar obstáculos. E ele faz a seguinte pergunta: que erros meus criam obstáculos à visão de futuro? Segunda: a visão na vida de um líder requer caráter. Em que áreas o meu caráter precisa ser lapidado, transformado? Ok? Responda esses questionários com toda sinceridade, com toda calma e sabedoria. E eu espero que você tenha muito proveito como líder e que Deus desafie você. E lembre-se sempre: tenham atitude, tenham ações proativas. Não esperem que os outros façam aquilo que Deus está incumbindo você a fazer. É fácil responsabilizar e jogar a responsabilidade para os outros, mas é preciso assumir a sua.
Então assuma a sua responsabilidade e bola para frente, porque o Senhor tem um compromisso para você. O Senhor tem algo maravilhoso para a sua vida, mas você precisa ser um líder de visão. Seja um líder visionário.